Podcast Alquimia. Hoje muito especial, né, Ká? Sim, gente, boa noite, tudo bem com vocês? A gente tá aqui super feliz de ter recebido essas duas visitas aqui hoje, muito especiais realmente, tá? Porque vai trazer aí muito conhecimento pra todos nós, inclusive pra nós, né, Ná? Sim, muita expansão de consciência, né? Pra gente entender um pouquinho como que funciona tudo isso, né? Mas antes disso, eu vou pedir pra vocês seguir o nosso canal, Podcast Alquimia, lá no YouTube, e siga as nossas páginas profissionais, devadaquine.terapias, Ká Oliveira Oraculista, Mídia Produções, que acolhe a gente aqui nesse programa. e X-Tudo Ribeirão, gente. Sim. Gente, e com uma novidade mega especial. Inclusive, eu tô super curiosa para conhecer um pouquinho mais desse assunto que a gente vai abordar hoje. Vocês estão curiosos? Pois é, gente, eu tô super curiosa, porque eu estou adentrando nesse mundo agora, né? A Ná já é velha já, né, nesse assunto. Mas eu tô agora, então assim, pra mim é importante eu ter esse conhecimento aí, né? E você também, por mais que você esteja há muito tempo já na caminhada aí, também acho que é interessante você ter um pouquinho de conhecimento maior ali na prática do estudo mesmo, né? Sim, porque é um assunto muito amplo, né? Tem muitas coisas ainda que a gente não conhece, que a gente não entende, né? E dentro disso tudo, tem muitos preconceitos também, né? Das pessoas não entenderem, não saberem como que é. E aí acaba que virando algo que, às vezes, as pessoas não sabem mesmo identificar, ou às vezes tem até medo, né? De estar indo fazer uma consagração da ayahuasca, por exemplo, por questões que já ouviram. Eu já ouvi falar que é alucinógeno, já ouvi falar que a pessoa, tem gente que fala assim, que eu já ouvi, né? Nossa, a pessoa consagrou e ficou louca. Eu ouvi isso também, gente. Por isso que eu demorei pra consagrar. Porque eu fiquei com medo de ficar louca. Literalmente. Literalmente. E quando a gente conhece esse mundo, a gente passa a amar e respeitar e entender esse sagrado todo por trás de tudo isso, né? Então é importante para o nosso autoconhecimento. E hoje, esses dois convidados aqui vai falar um pouquinho para vocês de como que funciona esse processo, como que é essa vivência deles, trazer isso para o mundo, né, e expandir isso para ajudar o próximo, né, que é muito importante. Gente, eles são um casal ainda. Imagine só, eles se conheceram e estão levando aí essa trajetória toda aí pra vida. Olha que legal, né, Ná? Que lindo isso, família, né? Família. Estrutura, que massa, gente. Então, vamos dar boas-vindas aí, tá? A Ana e o Leandro. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast Alquimia, né? É uma honra poder receber vocês aqui, de verdade. Foi um convite que eu fiz ali, que a gente fez pra vocês, esperando, né, que vocês aceitassem. E aí, aceitou, e a gente tá muito feliz de receber vocês aqui. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Para nós é uma honra ter recebido esse convite e é uma honra estar aqui para a gente poder falar um pouquinho a respeito da nossa vivência empírica, ou seja, uma vivência na prática
né, da consagração, do sacramento da ayahuasca, como também dos nossos estudos a respeito da ayahuasca em contexto ritualístico. Muito legal. E vamos falar já essa prática do estudo. Aonde vocês, né, começaram aí essa prática do estudo e o que vocês estudaram aí para chegar nesse nível que vocês estão aí hoje? Bom, galera, eu vou começar falando porque de onde partiu foi por mim, né? Essa parte, eu era professora de piano, dei aula de piano durante 12 anos, toquei na noite muitos anos também. Que legal. Sou pianista desde os 8 anos, né? Atualmente, agora eu toco em música e nas ritualísticas, nas cerimônias. Mudei um pouco meu público, mas ainda continuo tocando também. E foi dentro dessa parte, porque assim, eu sempre, antes de conhecer meu esposo, eu já havia ouvido falar bastante sobre a ayahuasca. Mas há 12 anos atrás, isso realmente era um tabu. Tanto é que eu só ouvia falar na televisão de ayahuasca no programa Tabu, né? E era coisa assim que era por baixo dos panos, a gente poder conversar, né? E eu já tinha alguns amigos na faculdade que já haviam bebido chá, mas ninguém falava, não falava, ó, vamos lá, né? Conhecer, né? Exatamente, não tinha isso. E eu nasci com um problema, desde muito cedo, fui diagnosticada com depressão. Então, desde os 15 anos, eu tomava antidepressivo. E por volta dos 26 anos, eu peguei e decidi parar os antidepressivos, porque eu falei assim, não vou ser dependente disso. Né? Vou encarar o que tem que ser a depressão e vou seguir a vida. Né? E não foi legal, mas só que assim, mas eu decidi que eu não queria as medicações, os remédios. Né? E aí, com o passar do tempo, quando eu fiz 30 anos de idade, eu conheci essa pessoa aqui, fantástica. Ai, né? gente, que lindo. E a cada 15 dias, ele sumia. Misericórdia. Vou ter que contar meu Deus. isso, né? Ai, que lindo. Aí ela já me vem com essa, a cada 15 dias ele sumia. Ele sumia. E aí, músico também, nós nos conhecemos na faculdade de música, né? E eu tava já terminando a faculdade, ele tava chegando, nós temos uma diferença de 8 anos, né? E ele a cada 15 dias sumia e falava pra mim, olha, eu vou tocar com um amigo meu, né, no final, era sempre de noite que ele ia tocar, beleza, eu não questionava. Mas aí depois de um tempo, né, eu pensei em questionar, né? Assim, mas por que será, né? Que ele some todo sábado, a cada 15 dias, né, mandei uma mensagem para ele bem assim, falei, olha, porque na igreja rezando é que não vai estar. Né? A gente já logo pensa isso, né? Eu falei assim, ou você, porque eu tocava na noite e tudo, né? E meu público era um público bem diferenciado. E aí eu virei para ele e falei assim, ó, ou você tem uma doença muito grave, né? Então você não quer me falar ainda, tal, né? Ou você é traficante. Tá vendo? Não tava pior, não. Aí eu falei, ou você é gogoboy, cara, porque trabalhando na noite, só pode, né? 15 dias, né? Aí ele pegou e me respondeu. Ele falou, ó, eu tenho que te falar uma coisa, né? Porque ele também não queria me falar aquele tabu tudo. Ele falou, na verdade, eu saio porque eu vou pro ritual do Santo Daime. Eu falei, sério? Eu tô procurando isso há muito tempo. Aí ele falou, nossa, sério que eu posso falar sobre isso com você, né? E aí eu fui nessa cerimônia, que foi, assim, algo bem desafiador mesmo, né? Extremamente desafiador, depois eu falo um pouquinho mais pra frente, mas só para chegar na parte dos estudos em si. Foi algo muito desafiador, só que no dia seguinte, eu estava como eu nunca estive na minha vida toda. Eu percebi que eu não via cores no mundo. Eu comecei a enxergar cores. Eu percebi que eu estava bem como eu nunca estive em toda a minha vida. E pra mim, eu olhei e falei, cara, valeu a pena. Por mais desafiador que foi o meu processo, tem um segredo aí, tem um mistério, né? E aí, depois de algumas 2, 3 vezes, assim, numa cerimônia, eu virei pra ayahuasca e fiz um desafio pra ela. Porque falei, olha, é o seguinte, eu vou mudar minha vida toda. Eu vou virar cientista e eu vou entrar no melhor laboratório que tem. Né? Arrasou, hein? Entrei na USP. Arrasou, gente. Olha isso. E eu falei pra ela, só que é o seguinte, se você faz bem como eu tô vendo, eu vou te levar pro planeta. Mas se você faz mal, saiba que eu vou te destruir. E aí, né, depois falar também um pouquinho mais da minha pesquisa, eu descobri todos os benefícios, mesmo da ayahuasca. Hoje, no doutorado, o meu co-orientador, ele é da Alemanha, então tô cumprindo também
com esse acordo que eu fiz para ela, estou levando realmente, né, Pra esses fora. resultados para fora, porque já existia uma hipótese de que a DMT em si, porque a ayahuasca, ela faz... Posso já entrar na parte científica? Pode. Já, falando? Então, a ayahuasca, ela faz parte do grupo dos psicodélicos clássicos. Né? Há 4 anos atrás, mais ou menos, sempre se falava de alucinógenos clássicos. Por que esse grupo? Esse grupo é um grupo que tem apenas 4 substâncias, que é a DMT, a LSD, a psilocibina e a mescalina. Essas 4 substâncias, elas não causam dependência química no cérebro. Então, ou seja, você nunca vai ver uma pessoa internada por causa de uso de LSD. Uhum. Você nunca vê uma pessoa por causa de mescalina ou por causa de ayahuasca. Então, essas substâncias, por mais que elas alteram a percepção, elas não causam uma dependência química. Então, por isso que a ayahuasca está nesse grupo, por conter a DMT, né, que é a dimetiltriptamina. A ayahuasca, ela é composta por 2 plantas, um cipó, onde tem as betas-carbolinas e a DMT na folha, né? E, peraí que eu me perdi, porque eu estava aqui nessa parte. Você estava falando sobre isso, para entrar na parte científica e começar a explicar o porquê dos estudos. Começaram... Ah, sim. E aí, nesse grupo de estudos, nós trabalhamos com a parte de percepção temporal, né? E já tinha sido feito na história da literatura de percepção temporal, estudo com a mescalina, com a LSD e com a psilocibina, mas não existia nenhum estudo com a DMT. Né? Então, o meu estudo, ele foi o primeiro estudo no planeta, e é ainda, né, o primeiro estudo no planeta, que analisa a DMT e percepção temporal, e em específico a ayahuasca. Todos os outros estudos que foram feitos mostram grandes alterações na percepção temporal das pessoas com o uso dos outros psicodélicos clássicos. Só que o meu estudo, ele não apresentou diferença na percepção temporal do participante durante uma cerimônia, né? O detalhe do meu estudo ele aconteceu dentro do ritual. Eu trabalho com a parte ritualística, né? Então, os participantes dentro do ritual, no pico da força, eles não alteram a percepção temporal, né? Isso tem todo um processo que é feito. E já existia uma hipótese de que a ayahuasca, ela não... A DMT em si, né? Ela não era uma substância alucinógena. Isso daí era só uma hipótese, né? E os psicodélicos clássicos também. E quando eu me deparei, só que eu nem sabia que isso existia, porque tudo que eu achava, esperava era o que? Alucinógeno. E quando eu fiz o meu estudo, eu cheguei nos meus resultados estatísticos e me deparei com uma diferença estatística, né? Meus participantes antes de tomar ayahuasca e depois da ayahuasca foram precisos na tarefa de reprodução do tempo que nós trabalhamos. Isso foi inovador para mim e foi difícil até eu achar alguma coisa para poder discutir, né? E aí eu achei alguns estudos muito antigos, né, falando que existia essa hipótese de não ser uma substância alucinógena. E aí eu mostrei para o orientador e aí ele falou assim, então esse é o primeiro estudo, né, onde a gente traz que a ayahuasca ela não respondeu como uma substância alucinógena e a gente traz dados empíricos, né? Então a ayahuasca ela não é alucinógena. Ainda a gente não pode afirmar isso. Porque dentro do contexto científico, você precisa de 3 pesquisas, né? Que comprovem, que deem o mesmo resultado. Uhum. Então, esse foi o primeiro estudo. Agora, no meu doutorado, que eu vou defender agora dia 5 de março, eu não posso falar os resultados, né? Porque ainda, né? Mas tá caminhando, tá? Tá caminhando ali. E, então, ainda precisa de mais um outro terceiro estudo, sim, corroborando tudo, aí sim a gente pode reescrever uma nova... Mas a ayahuasca, então, ela tá classificada realmente como psicodélica. Psicodélica, isso sim. Ah, legal. Psicodélica. Interessante, e esse doutorado vai ficar pro próximo podcast. Aí a gente próximo, você já vai ter que trazer esse resultado desse próximo. Sim, com certeza. A ayahuasca ser um alucinógeno, um psicodélico, a terminologia é algo que vinha sendo usado até então, o termo alucinógeno, e recentemente os pesquisadores que estão na vanguarda dos estudos psicodélicos, eles passaram a utilizar então esse termo psicodélico, tá? Basicamente significa a mesma coisa. Na verdade, nem o termo alucinógeno é um termo ruim, por assim dizer. É que se
vestiu esse termo com algo pejorativo, Sim. sabe? Então, o fato de ser alucinógeno Como não, algo negativo, como né? algo negativo. Foi assim... Porque ocorreu todo o movimento de contracultura, inclusive nos anos 60, né? Quando começou aquele movimento de paz e amor, né? Que veio com o movimento hippie, que vinha também contra a guerra do Vietnã. Todo aquele pessoal que estava naquele movimento de estoque e tal, começaram a usava muito LSD na época. As pessoas começaram a ter uma consciência e uma forma de pensar diferente. Como, por exemplo, faça amor, não faça guerra, sabe? Então, era um movimento de poder quebrar um padrão de violência, um padrão de opressão, né? Uma série de coisas que até então vinha se tendo. Pessoas morrendo em outro país, né? Tanto os soldados americanos quanto os soldados vietnamitas, né? E aí começou, então, esse movimento. Foi um movimento forte que se tomou corpo, né? Depois de um tempo, começou-se a perceber que as pessoas terem tamanha consciência não era muito legal, sabe, para o sistema como um todo. E aí começou o movimento que eles chamam de contracultura. O movimento de contracultura é um movimento que você faz inserindo, às vezes até pessoas que não são do movimento, inserindo coisas, drogas no meio daquelas pessoas que estavam usando, para começar a criar uma situação bem complicada, desvirtuando um pouco do movimento que eles estavam fazendo, para que então eles pudessem ter força e dizer que aquilo era uma substância prejudicial. Então aí o termo alucinógeno ele tomou também esse corpo como sendo um termo, algo que é ruim, ruim mesmo, pejorativo, assim, sabe? Tá alucinando, tá muito louco, sabe? E aí eu pergunto, mas alguém aqui é normal? Não, assim, no sentido de, sabe, é uma reflexão até, sabe? O que é alucinar, né? O que é você estar consciente? A consciência ou a mente você estar só desperto no seu acordado, por assim dizer. Acordado que eu falo assim, acordou de manhã, tô desperto realmente? Você realmente está desperto? Você realmente está consciente daquilo que está fazendo? Né? Então usa esse termo aí, alucinógeno, que foi assim, travestido, o termo ele foi vestido, né, assim, transformado em algo pejorativo, sabe? Então por isso que está se fazendo esse movimento, um termo psicodélico, mas basicamente é a mesma coisa. Entendi. Tá bom? E realmente, né, é um tabu ainda muito grande. Era um tabu lá há anos passados e ainda continua sendo um tabu justamente por conta desses termos pejorativos que as pessoas usam, né, para falar sobre a ayahuasca, para falar sobre a medicina em si, né? E é muito triste, né? Porque eu sou uma pessoa que eu ia muito pra esse lado do tabu, eu ficava preocupada sobre essas questões. E eu demorei muito pra ter o chamado realmente de fazer a ayahuasca. Eu só fui realmente quando ela me chamou e eu senti realmente que tava na hora de eu ir. Porque eu acho que a ayahuasca é realmente um chamado, né? Não adianta você ir porque o outro foi, fulano foi, eu vou só pra ver. Não, é um chamado realmente. Você tem que estar preparada e sentir que você tá pronta. E aí eu fui. Mas olha... Não vou mentir não, gente. Minha primeira experiência de ayahuasca foi assustadora. De verdade. Eu fui com ela que, assim, pra mim foi assustadora, gente. Assim, não tem nenhuma outra palavra pra descrever. Foi assustador. Mas não foi um assustador ruim, tá? Foi um assustador pra você, pra nós, seres humanos, entender o quão real é a espiritualidade. Porque enquanto nós ainda temos dificuldade de acreditar naquilo que a gente não vê, daquilo concreto, do que a gente sente, do que a gente não vê, né? E a ayahuasca, ela veio mostrando tudo isso pra mim, né? Então, realmente, tudo aquilo que eu achava que não era real, a ayahuasca vem, ela te dá uma lambada, filha. Ela te escancara ali na vivência, e aí você sai de lá realmente, assim, do meu primeiro trabalho, né? Eu saí, assim, chocada, porque eu vi muita coisa, eu ouvi muita coisa, e, assim, que eu nunca imaginei na vida. Então, assim, foi uma experiência, assim, enriquecedora pra mim, de uma tal forma que eu hoje, para todas as pessoas que eu atendo, às vezes eu vejo que tem uma certa dificuldade, e eu já falo, nossa, mas... A medicina ali da ayahuasca pra mim foi maravilhosa, já me ajudou. Eu já vou logo já dando um spoiler, levando também a medicina para as outras pessoas, né? Para elas tentar estudar e conhecer um pouquinho.
Nossa, é bem profundo isso, né? Você está falando dessa questão do alucinógeno, muitas pessoas ainda têm esse medo, né? Esse receio. Mas eu acredito também que o medo, acho que é mais de olhar para dentro também. Com Porque certeza. às vezes a gente não está preparado para olhar, né? E às vezes teve até pessoas que eu já ouvi falar assim, não, eu prefiro deixar ali debaixo do tapete, não quero mexer nisso. E realmente, às vezes a gente não está preparado mesmo para mexer, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. E essa questão do chamado, ela é muito importante. Porque realmente, não adianta a gente falar, às vezes a gente quer, não, vamos na ayahuasca, vamos. Mas se a pessoa não sentir que é o momento dela e que ela está preparada para aquilo, não adianta, né? É. Eu costumo dizer assim, a ayahuasca é para todos, mas nem todos é para ela. Sim. Uhum. Porque Exatamente. tem gente que nem necessita, né, de passar por esse Sim. processo, né? Exatamente. E realmente é um chamado da alma. E eu tô muito feliz aqui de receber vocês e poder aprender. Olha, tanto que eu tô aprendendo aqui com isso, É gente. bem isso. E gratidão de verdade por vocês estarem trazendo essa consciência, né? Como a Ká falou, né? Há muito tempo já foi perdido isso, né? Dessa questão de estar falando em relação a medo da ayahuasca, de ser isso, de ser aquilo. E vocês estão trazendo uma verdade, né? Ali, Comprovada, concreta, né? comprovada. Então, Isso. gratidão por isso. E levando pro mundo, né? O que é mais Sim. importante, né? Uhum. Então, assim, realmente é algo que vocês estão fazendo aí que vai enriquecer e ajudar muita gente. Muita Assim, mesmo. a gente espera. Eu gostaria de fazer a complementar também essa parte do porque. Então por que não já se falava que não era alucinógeno antes, né? Uhum. Uhum. Porque uma alucinação, ela tá ligada com o quê? Com visões desconexas. Por exemplo, quando você tem um estado de febre muito alto, você tem delírios, né? Isso são alucinações. Essas visões de delírios. Até quando você bebe demais, muito, e várias outras situações que a gente passa, que a gente tem visões desconexas. A ayahuasca, e os psicodélicos clássicos em si, né? Eles também. O que acontece? As pessoas tomam e elas conseguem ter o quê? Insights. Elas conseguem realmente, as visões fazem sentido. Na hora que termina, você consegue. O que aconteceu com você? Você consegue descrever o que aconteceu com É, você. bem Olha, isso. aconteceu isso, e eu vi tal coisa, e eu vi outra parte de mim, ou, né, seja lá, ou mesmo que de repente você tenha tido uma visão com os cavalos alados, ou com dragões, tudo, mas não foi algo assim, totalmente, aí apareceu um dragão, aí de repente sumiu, aí de repente eu fui pra tal lugar, aí de repente passou um coelhinho correndo, não é assim. É. Eu acho que as pessoas têm muito essa visão também, né? Um sonho acordado, entende? Então, as redes neurais ativadas pela ayahuasca são coisas bem diferentes de quando a pessoa está alucinando, sabe? Então isso é algo interessante de se pensar e ver, e que a neurociência também tem mostrado, sabe? Então é diferente mesmo, né? Inclusive tem um estudo científico que eles fizeram, eles pegaram a pessoa para ver essa parte das visões, foi feito com EEG, né, com eletroencefalograma. Eles pegaram uma imagem, né, vou dar um exemplo aqui, imagem de uma maçã, né, Uhum. antes da pessoa tomar ayahuasca, deram essa imagem para a pessoa ver e analisaram as partes neurais que eram acessadas. Foram ativadas. Foram ativadas. Adriana. Depois eles pediram para a pessoa imaginar a maçã e analisaram também, viram ali, né, quais eram as áreas ativadas. Depois eles deram a ayahuasca para a pessoa, esperou atingir o pico da ação do chá e pediram para a pessoa imaginar a maçã novamente. Para surpresa, eles viram que quando a pessoa estava na força do chá da ayahuasca, a pessoa ter imaginado ter visto a maçã foi a mesma coisa, as mesmas partes do cérebro ativadas de quando ela viu a foto da maçã. Então, ou seja, a pessoa realmente, ela estar imaginando dentro da ayahuasca é como se a pessoa realmente estivesse vendo. Então, isso também é outra coisa que é diferente da área ativada quando é uma alucinação Uhum. em si. Que interessante. Eu costumo dizer que, para mim, pelo menos assim, quando eu consagro a ayahuasca, é como se o telão da minha vida estivesse passando ali na minha frente, né? E realmente, é um sonho acordado. E o grande lance, assim, é que as mirações,
né? Mirações vem, né, do espanhol. Mirações são visões, né? As visões, elas fazem sentido. E tem visões que têm a ver com memórias autobiográficas. O que é isso? Memória autobiográfica é da vida da pessoa, né? Aquilo que é autobiográfico. Então, ela tem acesso, por exemplo, a memórias, às vezes coisas que ela nem lembrava, mas que ela viveu. E aí é onde a pessoa, por exemplo, consegue acessar certos traumas e transformar aquele trauma, dar uma outra roupagem, transmutar, e aí muitas vezes conseguir se curar daquilo. Então a pessoa, a visão por ela fazer esse sentido, as mirações por ter esse sentido, inclusive autobiográfico, esses resgates, isso é muito diferente de uma alucinação. Entende? Porque está tendo um processo de internalização tão profundo a ponto de acessar memórias que estavam longínquas lá dentro da pessoa. Entende? E aí tem a ver também as memórias, muitas vezes, por exemplo, memórias de algumas coisas que se veem, tem a ver com a própria experiência de vida da pessoa. E aí tem memórias que são comuns meio que a própria ayahuasca, assim. Então, por exemplo, tem pessoas, muitas pessoas no mundo inteiro relatam certas visões iguais, assim. Tipo, vê uma onça, uma onça pintada. Vê sucuri, serpente, por exemplo. Então vê determinadas figuras. Aí eu vi uma onça a última vez, gente. Tem mistério, sabe? Tem mistério. É? Tem. Eu vi tem uma mistério. onça. E deixa eu contar, porque agora eu fiquei. Até lembrei, eu vi a onça vindo assim no meu rosto, e a hora que ela chegava muito próxima de mim, o rosto da onça sumia, e aí aparecia o meu rosto. Assim, sabe? Como se. Era uma coisa muito forte, sabe? Era como se eu tivesse aquele poder da onça, sabe? Como se tivessem me mostrando que eu tenho aquele poder, né? Aquela força, aquela... Ai, não sei, gente. Foi muito assim. Real. E Olha... o que você sentiu, assim? na hora que Nossa, você- eu senti um empoderamento, uma força vindo muito grande, assim, sabe? Eu tava num processo que eu tava bem mal esses dias pra trás, e aí eu fui nesse ritual, último, né? Buscando essa força, né? Buscando essa conexão comigo mesma. Eu tava muito desconectada devido a uns problemas que eu tô passando e tudo mais. E aí, quando eu vi essa onça e eu me vi na onça, é como se eu tivesse ganhado força de novo, sabe? Ganhar aquela garra, ganhar aquele impulso, sabe? Pra começar a fazer as coisas de novo e correr atrás. Cara, foi surreal. De verdade. Foi, assim, magnífico. Não tem nem o que falar. Ixi. É bem interessante. Se eu falar, eu choro. Aham, não, é bem interessante. Porque eu acho que eu vou falar um pouco dessa questão aí. A gente vai indo e voltando na história aí. Mas tá tudo bem. Né? Hora científica, hora espiritual, né? Mas é interessante. A onça, o espírito da onça, tem uma ligação muito forte com a ayahuasca. Muito. Muito. Segundo os povos originários, sabe? O espírito da onça, por exemplo, tem, não sei se vocês já viram, mas a onça pintada, de vez em quando ela come o cipó. Ela come mariri. Ah, eu vi um vídeo. Isso, tem um vídeo que nunca mostra vi. ela Um mascando vídeo só. folha, Sim. alguns pedacinhos de cipó pequeno, mas às vezes ela come um cipó um pouco maior. E aí tem algumas etnias que contam reza uma história assim, de que talvez um dos mistérios de como eles começaram a utilizar a ayahuasca foi vendo a onça comendo o cipó, o mariri, e a partir então dessa onça comendo, eles tiveram uma percepção que a onça ficava diferente. Tinha um comportamento que não era dela. Diferente, algo que... E não é um comportamento assim é um comportamento diferente, é um animal que é selvagem, extremamente selvagem, é um predador topo, e aí ele tinha um comportamento diferente. E aí então reza, algumas especulações dizem que é provável que uma das formas de algumas aldeias algumas etnias começarem a utilizar a ayahuasca foi por conta da onça. Então a onça come o cipó. Então ela tem uma relação extremamente profunda e enraizada, assim, sabe? Com o espírito da ayahuasca. Tanto que tem uma etnia que eu não me lembro qual é daqui, mas é da Amazônia brasileira, que quando eles fazem as iniciações deles, se dividem em 2 clãs. É o clã da jiboia e o clã da onça. Interessante. Que Entendeu? legal. Então a onça tem mistério. A jiboia também tem. A serpente. Sucuri também. Né? Olha que interessante. E aí a onça,
É um espírito de coragem. É força. Sim, foi o que eu Entendeu? senti. É coragem. É a garra pra rasgar e libertar o que tiver que libertar, Sim. sabe? E aí, na tradição xamânica, no conhecimento xamânico, passado por pajés, por xamãs, quando você faz uma jornada, ou então, no caso da ayahuasca, você viu, e aí meio que você é, e ao mesmo tempo não é um animal, e se transforma e tal, você tá tendo uma relação muito íntima com aquele animal. Nossa, que loucura. Muito. Aí tem gente que pode falar assim, então você é um animal de poder. Pode ser, mas para você saber se é um animal de poder, você tem que fazer uma jornada para isso. E às vezes isso é algo interessante. Às vezes o pessoal acha que ver um animal na força, ou ter algum tipo de experiência dessa, já é um animal de poder. Às vezes não é. Para você saber o seu animal de poder, você precisa passar por uma jornada com alguém conduzindo essa jornada, alguém experiente que já passou por isso. E aí você vê, então confirma que é o teu animal, entendeu? Que legal. Mas há fortes indícios, pelo jeito que ocorreu, mas é importante fazer essa jornada. Mas é um espírito muito forte. Resumindo, Nossa, assim, a foi coragem assim, foi magnífico, vocês não estão entendendo. Depois dessa sessão, eu acordei no domingo, assim, sabe assim, eu vou fazer acontecer, eu vou mudar, eu cortei o cabelo, eu fui lá, sabe aquela coisa, aquele gás, aquela coisa de não, eu vou lá e eu vou fazer? Menina, foi assim, fenomenal. Foi assim, como se tivesse realmente ido e conseguido, sabe? Foi assim, ai gente, eu sou suspeita pra falar, porque todas as experiências minhas de ayahuasca cada uma tá sendo de um jeito. Então assim, a primeira foi assustadora, a segunda foi incrível, porque foi na Forças de Iemanjá. E essa terceira foi de Pombogira e Exu, então foi nessa terceira que eu vi a onça. Então assim, gente, foi uma experiência diferente da outra, e assim, foi sensacional. Você sabe que eu perdi meu medo de cobra depois que eu comecei a consagrar. Porque eu tinha um medo de cobra. E aí, numa experiência que eu tive uma conexão assim muito com a jiboia, foi quando é como se eu fosse a própria jiboia, né? Meu corpo se movimentava como uma cobra. Nossa, foi muito profundo, assim. Que coisa, né? Nossa, Eu acho que a gente eu falando perdi o medo, assim, assim, literalmente. as mas- pessoas que tá ouvindo a gente falar devem falar assim, gente, esse povo é tudo doido, né? O povo deve falar, porque como que o povo deve imaginar, como que ela viu que ela é uma onça, como é que a outra sentia que tava andando que nem uma cobra, né? Mas, gente, não pense dessa forma, tá? Pelo amor de Deus, tá? Eles estão aqui justamente para desmistificar tudo isso que passa na cabeça de vocês, porque não é assim, tá? Realmente tem um propósito. Tem ali o grande espírito da medicina trabalhando em você. Então, assim, gente, não é uma brincadeira, não é uma recreação. É realmente algo que traz cura, que traz expansão, que traz libertação de muita coisa. E tudo isso precisa de responsabilidade, né? Porque, assim, a ayahuasca, ela é algo encantador, fantástico, curativo, te conecta com o espírito, né? Mas desde que seja feito da forma certa também. E tem as restrições, sim. Tem pessoas que realmente não podem consagrar a ayahuasca. E às vezes tem momentos da sua vida que também não é interessante você consagrar. Ah, eu não sabia ayahuasca disso. também. Exatamente. Porque, que nem, por exemplo, tem gente que passa por uma experiência muito forte. Ó, perdi meu pai hoje. Uhum. Se você não tem experiência com ayahuasca, você passar a ter acabado de ter uma emoção muito forte assim com você, e você já ir consagrar, eu não aconselho. Por quê? Porque a ayahuasca é aquilo ali, quando ela te traz as visões, é real. E você não sabe o que a planta vai te mostrar. Às vezes, de repente, você tinha um relacionamento fantástico com seu pai, só que lá atrás você tinha esquecido que, de repente, ele te batia, alguma coisa assim. E a ayahuasca resolve te trazer aquilo naquele Num momento que você tá despreparado, né? Exatamente. Né? Então, assim, e às vezes tem gente que nunca consagrou, e aí quando acontece um bang, assim, muito forte, fala assim, então eu vou consagrar. E aí realmente pode acontecer, que nem tem a parte muitas pessoas falam, né? E o surto psicótico? Pode acontecer? Pode acontecer. Com certeza.
O surto psicótico, até desmistificando o próprio surto psicótico, ele pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Aqui agora, nesse momento do podcast, né, na hora que começou, um pouquinho que dá aquele nervosinho na gente, a pessoa pode acabar tendo Pode surtar. psicótico, com certeza, atravessando uma rua. Se a pessoa termina um relacionamento, Sim. uma notícia muito forte, ele pode acontecer a qualquer momento. E a ayahuasca, ela é uma experiência forte. Uhum. Então, se você já vai para uma experiência forte, passando por um contexto emocional muito forte, e se você não tem muito tempo de caminhada, e se você ainda está num espaço onde não tem pessoas realmente capacitadas para cuidarem de você, a possibilidade daquilo dar errado, vamos dizer assim, né? Não vou usar outras palavras, mas ser uma experiência catastrófica, né? Desafiadora, desesperadora, é muito grande. Né? E aí depois o que acontece? A pessoa passa por uma experiência desafiadora no momento, ela pode simplesmente perder a oportunidade de nunca mais se permitir aquela experiência. Uhum. Né? E o quanto que a pessoa não pode perder? Isso, nossa, isso é bem forte, né? E assim, a gente não tem muito esse conhecimento, né? É importante, por isso que é importante quando você vai em um espaço, ter uma anamnese bem feita, sabe? A pessoa poder tanto conversar, ver como que está o seu processo psicológico. Não precisa, não é entrar em mérito de psicólogo, psicologia, não é isso. Até porque quem não é psicólogo não pode fazer isso, né? Mas dá para perceber mais ou menos, né? Todo mundo consegue perceber mais ou menos como que a pessoa tá, né? Se usa medicamento, qual medicamento usa, se tem interação ou não, né? Então, essa anamnese é importante fazer. Às vezes, qual que é o propósito da pessoa? Igual você comentou lá que não é brincadeira, é importante porque te conecta. E realmente, às vezes, só por curiosidade, às vezes você tem uma surpresa. Sim. No sentido positivo. Foi curioso e tal, e viu deu uma bom, coisa né? e mudou completamente a vida da pessoa, sabe? E às vezes pode não ser legal porque ela não tava na vibe, ela não tava preparada, não era assim aquilo que ela de repente estava preparada para sentir, ou às vezes recordar certas coisas, que é a memória autobiográfica que eu te falei agora há pouco, né? Então é importante ter essa compreensão que é uma coisa séria, assim, né? Não é para ser xiita na coisa, sabe? Mas tem seriedade, é importante ter isso. Ver se a casa... É importante ter CNPJ, a pessoa ter, por exemplo, experiência na área. Você tem que sentir firmeza, né? Você tem que ver se a pessoa sabe ali, conhece, né? Assim, tá preparada para lidar com diversas situações Que adversas. podem ocorrer. Exatamente. Porque... Tem coisa que você só aprende na prática. Você só adquire tomando muito chá, né, para poder cuidar das pessoas. Porque quanto mais você consagra, faz o sacramento, mais experiência você vai passar, mais experiências desafiadoras provavelmente você vai ter, mais experiências de, às vezes, não dá nada. Então isso aí tudo vai criando assim um montante empírico, né, um conhecimento, que quando a pessoa passa por alguma coisa, você tem mais ou menos ideia de onde que ela pode estar indo. E aí, então, você tem ali ferramentas... Como conduzir. E mais legal ainda se você tiver aprendido com alguém que já tinha muita experiência. Né? Então, tipo, estar perto de pessoas experientes é importante. Sabe? Ajudar lugares que tem pessoas experientes também é legal. Ai, gente, eu tô ansiosa pra dia 21. Depois vocês vão falar um pouquinho, tá, gente? Porque dia 21 eles vão fazer aí, né, uma cerimônia lá no espaço deles. E eu já vou, né? Porque eu quero ir fazer essa vivência. Tô ansiosa. Passa a página para o pessoal seguir vocês. Passa a página de vocês, né? O Instagram pessoal e do espaço. Pode falar aqui? Pode. Então, a página o perfil do Instagram é ch_caminho vermelho, que é de Centro Osqueiro Caminho Vermelho. E a de vocês? O meu Instagram é @LeandroAS Pereira. E o meu é @apcampagnoli. É um G mudinho. Eu vou só ler as mensagens aqui que o pessoal colocou. Silvana, boa noite. Deusas maravilhosas. Boa noite. Gratidão, meu amor.
Elizabeth Santos, muito sagrado a cerimônia. É tudo que envolve a consagração. Gratidão. Nina Oliveira, sejam bem-vindos. Boa noite, meninas. Um Boa beijo, noite. minha mames. Elizabeth, boa noite a todos. Ângela Santos, boa noite. Não, Rayana. minha mãe e minha tia. Ai, que gracinha. Rayana Santos, boa noite. Um beijo pra Boa vocês. noite, Rai. Andressa Rosa. Andressa. Regiane Gaspar, boa noite. Boa noite. Alejandra Rivas. Boa noite, Boa meu noite, amor. Ale. Minha mãe. Comecei a consagrar com a minha filha Nayara. Me levou faz uns 7 anos. Foi a melhor coisa que aconteceu. Quanta cura, só gratidão. Hoje sou outra pessoa. Que poderoso. Gratidão. Será que um dia eu consigo levar minha mãe? Olha. Mãe, se você estiver vendo. Porque a minha Aqui, mãe. já tem mensagem dela. Ah lá, porque minha mãe tem vários tabus, viu? Nossa, se eu falar pra ela que eu tô consagrando a ayahuasca, ela vai falar que eu enlouqueci. Por isso que eu sou assim, ela vai falar. Ela já tá sabendo, porque Ah lá, ela tá pronto, aqui, tá ó. sabendo já. Maria Carolina, boa noite. Mamãe tá vendo, beijo. Ô, meu amor, te amo, mãe. Nina, o chamado vem na hora certa, cada um no seu tempo. Exatamente. E nosso ponto de vista, nosso amigo querido. Oi, Sérgio, você tá vendo, né? Então se prepara. Ele vai na cerimônia com a gente, dia 21. Ah, que legal. Ele vai mandar mensagem pra você. Seja bem-vindo. Ele vai lá. Eu queria saber um pouquinho. Ela contou, né, essa questão de como a medicina entrou na vida dela e como entrou na sua. Ah, sim. Olha, entrou na melhor hora possível, porque eu tava assim, afundado, gente, pra te falar a verdade. Minha história com a ayahuasca é até interessante, porque quando eu tava no ensino médio, hoje eu tendo a percepção, eu entrei num quadro depressivo. Hoje, assim, com a meu autoconhecimento, eu consigo identificar isso. Primeiro ano do ensino médio já começou, assim, foi até... E, enfim, aí eu comecei a barbarizar, coisa de adolescente, e aí deu uma melhorada na minha vida, assim, na questão emocional, depois começou meio que a afundar, e aí eu fiquei meio esquisito. E aí, quando foi, me formei em 2008, no ensino médio. Em 2010, tinha um professor de história, eu sempre tive excelentes professores, eu dou muito do que eu sou hoje é devido aos professores que eu tive, sabe? Dentre eles, professores de história, por exemplo. Daí tinha um professor de história no ensino médio, e me formei em 2008. A partir de 2010, ele começou a encontrar todos os meus amigos que estudou comigo, que a gente ainda saía junto. Ele falou, você tem contato com o Leandro? Eu falei, não, tenho sim. Então, fala pra ele que eu quero falar com ele. Esse professor meu falava. E aí os meninos vinham e me falavam, o professor, né, falou e tal, vai lá, chama ele que é pra nós fumar um lá na casa dele, né? Ficava brincando. Ficava brincando assim, né? Aí ele falou, vamos fazer um churrasco e tal. Beleza. E aí foi indo assim, sabe? Encontrava todo mundo, e menos eu, a gente conseguia se encontrar. Ele ficou por 2 anos me procurando. Até 2012, por 2 anos. Aí um dia, um amigo meu, ele tava morando atrás da escola, que eu estudei no Cônego Barros. Ele tava morando atrás da escola, eu fui lá no dia de manhã, e aí eu falei, eu vou passar lá na escola, vamos ver o que o professor quer. Gente, será que minha mãe te deu aula? Agora que eu tô pensando, minha mãe deu aula no Cônego Barros. Como que ela chama? Cida, de química. Ela dava química. Cida não, mas eu sei que ela dava aula lá. É. Eu não tive aula com ela, mas eu sei que ela dava Ela aula era lá. uma excelente professora também. Eu tô falando porque você falou sobre excelentes professores, porque é raro também, tá? A gente ter essa memória boa de professores, infelizmente. Sim. Beijo, Cida, professora. E professor de história. Professor de história, não vou falar o nome porque eu não sei se ele vai gostar. E aí fui lá nesse dia de manhã, aí eu cheguei na porta e tava dando aula, ele olhou pra mim e fez assim, ó. Eu, tipo assim, chegou, sabe? Essas coisas ficam marcadas na minha memória, assim. E aí, ele terminou de dar aula, ele foi lá e falou assim, então, como é que você tá? Tá bom, então. Aí ele falou, então, eu queria te convidar, você já ouviu falar do Santo Daime? Aí eu falei, não, já ouvi falar sim, mas eu tinha acabado de ver naquela semana um comercial do programa Tabu e só apareceu a palavra Santo Daime, eu não sabia nada o que era aquilo. Eu falei, não, eu sei, já ouvi falar.
ouvi falar nada, só sabia do nome, né, da palavra. E aí falou, então, é um chá que a gente bebe e tal, não sei o que, e eu queria te convidar pra ir. Eu falei, quando vai ter? Isso era uma quinta. Ele falou, no sábado. Eu falei, pois então eu vou. Nem falei, não, eu vou. Isso depois de 2 anos. Depois de 2 anos dele me procurando. E isso é uma gratidão que eu tenho, assim, porque ele não desistiu. E aí, por quê? Porque durante durante o ritual, ele me viu na força. Nossa, que interessante. E aí, e quando tem essas coisas assim, principalmente antigamente, eu não sei como é que é hoje, assim, com as pessoas, mas antigamente tinha muito isso, sabe? Quando vinha era um toque muito forte, pelo menos eu sentia isso, tem que chamar tal pessoa. E aí, então, eu fui, porque eu tava precisando realmente, assim, sabe? Emocionalmente dizendo. Porque até então ainda tava fumando maconha, mas eu tava fumando muito. Esse que é o lance. Tava me atrapalhando a memória, eu tava dormindo mal, e se gera uma bola de neve, ficando nervoso, aquela coisa iraiada toda, né? Por conta do abuso, né? Da planta. E aí ele me chamou no momento certo, sabe? Eu fui, foi uma experiência fantástica. Foi que me fez olhar por outro prisma, assim, sabe? Em pouco tempo começou a parar aquela conversação da minha cabeça, comecei a perceber o silêncio. Chegava a fazer barulho, assim, ó, sabe? E aí, com isso, consegui parar, né, de fumar maconha, porque era uma coisa que eu senti que pra mim não tava dando certo. Parei de utilizar cannabis. E aí a ayahuasca começou a trazer de volta a minha memória, começou a melhorar meu processo cognitivo, né? Porque quando se fuma muita maconha, o THC ele acaba causando isso, é uma realidade. E a ayahuasca ela tem também um poder de neurogênese, sabe? Ela ajuda a recompor, a trabalhar ali na recomposição de neurotransmissores, sabe? De neurônios, perdão. E fora o processo meditativo, né, que você tem durante a ayahuasca, que também potencializa os seus processos cognitivos. A pessoa fica mais perspicaz, ela fica mais inteligente, a memória dela melhora. Então, isso aí me ajudou. Depois eu comecei a fazer faculdade, mudei de emprego, comecei a fazer faculdade, conheci a Ana. E aí, nesse processo, no primeiro ano, então, que eu estava consagrando chá, foi onde veio a missão que a gente estava conversando antes da gente começar. E aí, na força, eu senti um negócio que veio de dentro. Que também é uma coisa, às vezes, que como que eu vou saber se é coisa da minha cabeça, se é coisa que a espiritualidade está me falando, que é a força que está me falando. Pra mim, como eu percebo que depois de muito examinar assim, depois de muito conversar com outras pessoas também, a coisa tem que brotar. Tem que vir, sabe? Não tem que ser uma história contada, tipo assim, sabe? O negócio tem que vir. A coisa se apresenta, sabe? Aparece. Imagina assim. Falar, por exemplo, Jesus. Você imagina Jesus chegando na tua vida assim, ó. Negócio. Imagina a luz. Sabe? Imagina o dia clareando. Sim. O dia clareando ele faz assim, ó. Não se apresenta dessa forma um dia? É a mesma coisa. Na minha percepção é assim que funciona, sabe? Então veio desse jeito pra mim. E aí eu falei, bom. E eu sabia já da seriedade desde aquela época. Sabia mesmo, assim. O negócio não é brinquedo, assim. Você servir o chá para as pessoas. Não é brinquedo. Não, realmente tem muita responsabilidade, né? Tanto espiritual quanto, assim, de você poder amparar as pessoas, né? É importante isso. E aí eu fui me preparando, então, por 13 anos. Pra abrir para as pessoas mesmo, assim. Antes a gente bebia o chá lá em casa, eu e a minha esposa, a Ana, uns amigos nossos, mas todo mundo já assim, tava... De casa. Igual um amigo meu fala, assim, ele tava igual o Anta, com o couro grosso. Então, todo mundo já tava meio de couro grosso, assim. Então aí chegou o momento de abrir para pessoas que são de fora, sabe? Abrir mesmo, assim, o instituto, institucionalizar, colocar no CNPJ, bonitinho, né? E tá junto ao governo federal, que é importante a gente prezar por essas coisas que são do governo, né? Que é importante a gente estar dentro da lei também, Sim. Sabe? É importante isso também. Até para mostrar seriedade pelo trabalho de vocês, né? Sim. Com certeza.
Porque as pessoas às vezes buscam saber, né, sobre essas partes, se tá legal, se tem realmente CNPJ, se tá tudo certo, se não tá, pra poder ter segurança, né, pra poder fazer a consagração. Isso é de extrema importância. Sim, Até porque a ayahuasca compra até na internet, né? infelizmente. Então, Sério? infelizmente. Não sabia disso, não. Infelizmente, é muito fácil o acesso a ter. A gente não sabe, né, da onde vem e tem toda uma preparação, né, para fazer a medicina. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso, quanto é importante, que não é qualquer pessoa que pode realmente confiar em comprar. E outra coisa que eu queria perguntar, quanto tempo que vocês abriram esse espaço de vocês para abrir assim para o pessoal tá indo vivenciar? Certo. Bom, então eu vou começar falando da parte do espaço, certo? Tá. Então, a ayahuasca, ela no Brasil, ela tem a liberdade do uso religioso, né? A minha linha de pesquisa, ela é específica dentro do ritual. Então, se alguém... Eu trabalho mesmo com as pessoas durante o ritual, no pico da ação da ayahuasca mesmo, e eu só pesquisei ainda até agora, né? As 2 pesquisas que eu fiz, o mestrado e agora o doutorado, com participantes experientes. Ainda não fiz. Então, esses resultados que eu tenho também, é tudo com pessoas que já tiveram mais de 30 sessões com a ayahuasca. Então, eu peguei participantes bem experientes mesmo, né? E a ayahuasca, então, ela tem a liberdade do uso religioso no Brasil, específico com as 2 plantas. Com o cipó, né, o Banisteriopsis caapi, e com as folhas da chacrona, né, que contém a dimetiltriptamina. Essas 2 plantas. O que acontece? Na internet você acha muito o que falam de anahuasca, que é a ayahuasca feita com a jurema. Nossa, Isso. Nunca, meu Deus. É porque assim, não, é porque Essa a eu nunca jurema, você não, então só procurar pra vocês. Não sabia que tinha junto isso. Então, é porque o que acontece? A jurema, ela também é uma planta que contém ADMT, igual a ayahuasca. O que acontece a ADMT? Só para todo mundo entender. A ADMT, por via oral, ela não tem ativação no sistema nervoso central. O que você pode comer DMT, tomar, engolir, ingerir DMT, que não vai te dar, vamos dizer assim, barato nenhum. Não vai ter essa ativação no seu cérebro. Porque nós temos enzimas no estômago, que são as enzimas monoamina oxidase, que elas degradam na hora a DMT. Isso já é algo do nosso organismo mesmo. Então, como a pessoa fala assim, mas aí a pessoa, se você fumar DMT, sim, aí já é outra via de administração. Então, DMT fumada ou DMT injetada, que são outras vias, essas elas já têm já a atuação instantânea no nosso cérebro, né? E com a ayahuasca, por que tem essa outra planta, o cipó? O cipó, ele contém o imunidor de monoamina oxidase. Muitos antidepressivos também utilizam, né, os imunidores de monoamina oxidase. Por isso, tem muita gente que faz estudo comparando o antidepressivo com a ayahuasca, porque são muito próximos às substâncias em si. Então, o cipó, ele imuniza, né, que ele tem um inibidor dessas enzimas, ele vai imunizar essas enzimas no nosso estômago, e ao você ingerir a DMT, vai ter essa ativação no sistema nervoso central. Então, tem pessoas que pegam outras substâncias que contêm, outras plantas que contêm a DMT para poder fazer o chá, né? E não só a DMT, tem gente que coloca também lírio no meio também. Isso vão, assim, o povo é bem criativo, vamos dizer assim. Por quê? As plantas que vão no chá da ayahuasca, elas são nativas da floresta amazônica. E é muito difícil você preparar o chá também. Para você precisa de muita quantidade de material para poder fazer uma quantidade de chá. Então, às vezes a pessoa pega uma outra substância para poder complementar, para render ali, né? Então, assim, para quem não conhece o chá de ayahuasca mesmo, para quem nunca foi num preparo, para quem tem pouco tempo de experiência, não sabe o que está tomando, é para a pessoa, para ela, isso aqui é ayahuasca, né? E é muito complicado isso, que nem o feitor da ayahuasca, né, da nossa pesquisa fantástico, o feitor Fernando. Nossa, ele é um cara, assim, é um gnomão, né? Ele é maravilhoso. E ele estava até me relatando um caso de uma moça que aconteceu no sul, de comprar ayahuasca sem saber
de onde é a providência mesmo. E essa mulher, ela ficou 6 meses cega, Meu Deus. né? Então, assim, você saber aonde você realmente está indo, conversar com as pessoas, porque não é só aqui em Ribeirão. No estado de São Paulo em si, tá tendo um boom muito grande de casas xamânicas, né? E muita gente sem o quê? Fundamento. Totalmente sem fundamento. As pessoas, eu até característico assim como os psiconautas. Não sei se vocês já ouviram falar dos psiconautas, né? Os psiconautas quem são? São pessoas que usam os psicodélicos, mas que necessariamente não têm o conhecimento mesmo de um nativo, né? Não aprendeu realmente com alguém os mistérios, né? Então, os psiconautas é um público que conhece a substância pra caramba, né? Sabe das dosagens, de tudo, mas só que assim, conversar realmente com a planta. É que parece que virou meio que uma moda agora, né? Assim, Então, é a moda e é o quê? As pessoas não aguentam mais utilizar antidepressivo e não ter resultado, né? E a pessoa vai procurar outra coisa, que nem eu. Eu ainda parei de tomar os antidepressivos, só que eu até não contei lá atrás, mas eu entrei no álcool. Eu virei alcoólatra, né? Tem 12 anos que eu parei de beber. Foi na minha primeira experiência com a ayahuasca, o jeito que veio, a visão que eu decidi, né, parar de beber. E até então, um dia de cada vez, né? Isso foi muito importante para mim também. Só que aí as pessoas, elas vão procurando outra coisa. Então, assim, o modismo, eu nem uso essa palavra modismo. Por quê? Porque modismo, você entra numa lojinha, põe uma roupa, tal, beleza. E um psicodélico em si não é muito assim, né? Todo mundo, independente do que for, se for no contexto recreativo ou não, é desafiador. não, eu falo modinha de tá abrindo casas e casas. Sim. Parece que virou uma moda. Todo mundo tá abrindo casa de xamânica e Sim. tá fazendo isso como igual você Não, falou. não tem Às vezes estudo. sem estudo, sem preparo, né? Sim, exatamente, com certeza. Isso daí tem porque todo mundo tá vendo isso daí como uma fonte fácil de dinheiro, Sim. né? E você poder abusar da fé e da pessoa, isso daí é uma forma muito fácil de você tirar dinheiro das pessoas, né? E a gente tá vendo isso, né? A quantidade de espaços, é cerimônia de tudo hoje aqui em Ribeirão Preto. É cerimônia de cogumelo com quem... Vai ser cerimônia de cogumelo. Com quem você aprendeu? Você é xamã? Não, você não é xamã. Você não é xamã porque você não tomou cogumelo com xamã. É aí que entra os psiconautas. Então, usa a terminologia certa. Seja responsável. Não diga para a pessoa que você é um xamã, que você é um curandeiro, que você é um mestre wasqueiro. Se você não recebeu o ensino do fundamento das mãos de um mestre, das mãos de realmente do xamã de uma pessoa, você é um psiconauta. Né? Então, pare de enganar as pessoas. Né? E isso tem muito. Tem. Demais, porque a pessoa, que nem, por exemplo, no nosso instituto. Tem gente que vai no nosso instituto, aí de repente a pessoa foi por 3 meses, se encantou com tudo comigo, e aí de repente do nada ela não foi mais com a minha cara, mas aí ela quer continuar tendo as vivências da forma que ela quer, e ela faz exatamente isso que você falou, vai na internet. Por quê? Por ser ter a liberdade do uso religioso, qualquer pessoa pode ter um CNPJ. Qualquer pessoa pode montar um instituto, porque nós temos essa liberdade. Isso é lei no Brasil, né? E aí a pessoa com 3 meses de ayahuasca monta uma casa e se declara, já se intitula já como um curandeiro, como um xamã, como um mestre ayahuasqueiro, sem ter fundamento. E isso tá acontecendo muito, então isso daí eu passo mesmo assim, porque a minha especialidade é o ritual. E tomar a medicina, a ayahuasca, até agora eu só posso dizer que ela não responde como uma substância alucinógena dentro do ritual. Fora do ritual eu não sei. Por quê? Porque não tem estudo. Não tem estudo para isso. Então eu não posso falar como é fora. Né? E o contexto ritualístico possa ser que ele seja a peça fundamental para tirar esse fator caráter alucinógeno da planta. Sim. Isso é uma pergunta nossa. Interessante. Muito. Nossa, é muito importante você falar essa questão. É porque realmente é algo muito sério e muito perigoso, né?
Eu vou compartilhar com você aqui uma experiência que eu pude acompanhar de perto de uma pessoa que comprou a ayahuasca pela internet, pelo Mercado Livre, né? Uhum. E simplesmente tomou e foi trabalhar. Meu Deus. E aí, Nossa, que coragem! essa pessoa me ligou desesperada, porque não sabia o que fazia, porque entrou numa força lá no serviço. E aí, como é que fala no serviço? Uhum. Inventou que tava com a pressão alterada e liberou. Aí foi embora, né? Aí ligou pro psiquiatra também, né? Que fazia acompanhamento. Enfim, olha que perigo. Nossa, mas de onde que ela tirou de tomar o chá e trabalhar, senhor? Porque as pessoas às vezes acham que é brincadeira, acham que não vai dar nada. Enfim, é importante você falar isso, porque realmente não é porque você consagra há tantos anos que você tem a preparação para também abrir um lugar. Isso é importante também, né? Exato. E quando você tá acolhendo ali as pessoas, é importante também ser falado isso, né? Que é um lugar sério, que você precisa estar ali amparado, né? De pessoas que têm conhecimento, pessoas que foi na raiz, né? Buscar esse conhecimento para trazer. Uhum. Porque é algo muito sério. E eu preocupada, achando que a pessoa ia bater o carro, ia acontecer alguma coisa, porque a pessoa entrou ali num estado, né? Numa força que você não sabe o que tá vindo ali, né? E realmente você precisa estar num lugar seguro, num lugar amparado, num lugar de respeito, num lugar que a pessoa está preparada. Nossa, se caso acontecer alguma coisa, a pessoa sabe o que fazer, né? Então é muito importante trazer isso. Isso daí, até antes de eu passar a bola para você, é tão interessante que o quê? Nós fomos beber em muitos lugares antes da gente realmente abrir nosso instituto. Nós já servimos já dezenas de casas já, na Ribeirão Preto, na região, vários institutos. Mas aí, antes mesmo de montar o nosso, nós falamos assim, não, vamos procurar mais, né? Vamos conversar mais. E aí, quando nós estivemos em Manaus, nós até fomos num centro, né, no núcleo de uma outra vertente da nossa, né? Não vou trazer aqui em específico. Mas, e lá, esse pessoal, o mestre lá, ele bebia o chá há 63 anos. Né? Aí eu falei, caramba, 63 anos, estou diante de uma pessoa que bebe o chá há 63 anos. Que experiência fantástica. 53. 53 ele tinha. Ele tinha 60 e pouco. 60, isso, verdade. 53 anos de ayahuasca, né? De ayahuasca. E aí, lá, conversando com eles, e uma coisa que sempre bateu pra mim, assim, era a palavra peia. Porque eu acredito, até não sei quanto a você, mas eu acredito que vocês não sabem o que é peia. Antes de eu dar continuidade, o que é peia para você? Geralmente a gente fala que é peia quando a ayahuasca te dá, tipo, vamos lá, literalmente, quando realmente acontece algo de você ter que pôr pra fora, de você vomitar, de você passar mal, de você entrar em processos ali bem desafiadores e que às vezes a gente não tem controle, né? Igual, por exemplo, aquele vômito que vem e você começa a vomitar e realmente você não consegue. Geralmente a peia, quando o pessoal fala no ritual, é tipo, nossa, passei por uma peia, tipo, apanhei da ayahuasca. Geralmente o pessoal fala isso, não sei se... E para vocês, já ouviu falar o termo peia, já? Já ouvi, mas eu tenho um pensamento diferente. Eu acho que é aquele momento onde a gente tá na força, que muitas vezes está sendo mostrado algo que a gente não tá preparado e a gente tenta, né, lidar contra a força, né? Tenta lidar com o que tá sendo mostrado porque você não quer aceitar e não quer ver, na minha opinião. Pô, que legal. Você que tomou 3 vezes ayahuasca chegou mais perto do que é peia. Porque você não... provavelmente ninguém te induziu a nada. Você provavelmente já escutou mais coisas. Sim. Né? E aí que a gente chegou lá e nós vimos o grande telefone sem fio que tá acontecendo. Essa parte do fundamento, porque o chá começou aqui em cima, Amazônia. Nós estamos aqui no estado de São Paulo. Então, se naquela brincadeirinha de telefone sem fio, tanto de coisa que se perde, imagina de lá até chegar aqui, quanta gente que não foi. Ah, não gostei desse instituto, vou abrir o meu. Não gostei desse instituto, vou abrir o meu. Quanto que não foi se perdendo,
né? E aí, quando eu cheguei lá também, eu perguntei pra eles, porque o pessoal me falava exatamente o que você falou, que é, ai, a peia é um negócio, nossa, ruim, tô passando mal, é só passar mal, passar mal. Tem gente que chega na cerimônia e fala assim, nossa, mas eu só passo mal, não acontece nada de bom na minha vida, não acontece nada de bom aqui na vivência, é só passar mal, passar mal, passar mal. Né? E eu me perguntava o que realmente era a peia, porque se a ayahuasca ela é amor, que nem todo mundo traz, a peia ela é uma entidade viva dentro da ayahuasca. Então não é possível ter essa coisa ruim, a ayahuasca te dá, que nem se fosse assim, apanhei, né? É, o pessoal fala, tipo, nossa, passou mal, nossa, você levou uma peia hoje. Tipo, já é uma coisinha, uma piadinha interna, né? Assim. Exatamente. E aí eles me deram uma explicação muito interessante lá. Eles falaram assim, não, a peia ela é uma entidade dentro da ayahuasca e você tem que saber conversar com ela. Só esse pouquinho que ele já começou, eu falei, nossa, já tudo diferente do que eu imaginava, né? Sim. Aí ele falou, né, o mestre foi me explicando. Ele falou assim, ó, peia, por que esse nome peia? Peia, quando você vai ordenhar a vaca, eles têm que amarrar a perna da vaca, né? Aquele laço que amarra a perna da vaca, aquilo lá chama peia. Né? Por que eles amarram a vaca? Que é para ela ficar paradinha, para ela não sair dali, porque ela precisa ser ordenhada. A vaca leiteira, ela produz tanto leite que se ela não for ordenhada todos os dias, as tetinhas dela causam um tipo de inflamação. Então a vaca leiteira, ela precisa ser ordenhada para não passar mal, vamos dizer assim, né? Não ficar doente, não adquirir uma infecção. Então, aquele momento que segura a vaca ali, aquele laço, a peia que segura ela, naquele momento, é uma coisa, uma proteção. É uma limpeza que a pessoa está fazendo ali, né? Retirando o leite da vaca, trazendo benefício para ela. Então, esse nome peia surgiu disso, que é a força da ayahuasca que vem, porque, né, você fala, às vezes vem aquele vômito, aquela coisa, né, não dá para você sair daquilo aí, mas assim, a força vem, que nem você falou, uma coisa que eu tô querendo ver e não quero ver, fico discutindo, mas ela fica te trazendo aquilo. E você sabe por que eu descobri que isso era peia? Porque na minha primeira sessão, vou só te cortar, só pra você ter entendimento e me corrigir se eu tô errada. A primeira vez que eu fui com ela, foi, igual eu falei pra vocês, foi muito assustadora, porque eu acessei muitas informações na minha primeira sessão. Então, assim, foram muitas informações e informações muito doloridas pra mim. Então, tipo assim, eu não tive nenhuma informação na primeira sessão de ayahuasca positiva. Foi, assim, só coisa que realmente eu precisava ver, precisava trabalhar em mim e era necessário, era de extrema urgência. Era como se eu tivesse realmente ido no momento certo pra me mostrar onde eu estava errando. E aí eu lembro disso certinho. Eu tava num processo durante a força que eu sentei assim, aí eu vi a minha esposa e a Ana do meu lado, e aí eu olhei assim pra ela falou assim pra mim, Cá, você tá bem? Aí eu falei assim, não, parece que eu não vou conseguir sair da força, eu não tô conseguindo sair, é normal isso? Você lembra que eu te falei? Aí ela olhou e falou assim pra mim, Cá, desse jeito calmo, sereno dela. Na força ela tava também. Cá, a cura não está aqui fora, ela está dentro de você. Ela falou. Quando ela falou isso, eu entendi o seguinte, que eu precisava sair daquele modo de agitação que eu tava brigando com o que a força tava me mostrando e deixar que a ayahuasca realmente trazesse pra mim o que ela precisava trazer. De expansão de consciência e de cura. Aí o que eu fiz? Eu deitei novamente, fechei o meu olho e deixei realmente a força trabalhar comigo. Aí por isso que eu acho que a peia pra mim é essa briga, né? Que quando a força vem, ela te mostra alguma coisa e você não quer ver. Então assim, ela vem, ela fica tentando te moldar, tentando literalmente te ordenhar pra te mostrar realmente o que precisa. Então pra mim, na minha experiência que eu tive e a sensação que eu tive foi essa por conta justamente do que ela falou. Não sei se eu estou errada, mas é mais ou menos isso. Sim, também. Peia também é isso, né? E foi interessante tudo isso, o que aconteceu, porque aí depois você também fez um curso, né? E aí a gente foi aprofundar mais um pouquinho ainda no que é peia, né? Deixar agora passar a bola para você. Eu sou multiplicador de xamanismo universal, né? Que é basicamente, dentro do xamanismo, do estudo ancestral do xamanismo, uma coisa que é sempre muito comum aos ensinamentos
dessa área espiritual é a roda medicinal. Uhum. Então, a roda medicinal é aprendermos a girar a roda, passando pelas estações, assim como a Mãe Terra está passando. Então, se no outono começa a cair as folhas, por exemplo, começa a depenar a árvore, aquilo que não serve mais para a árvore, ela começa a soltar, é exatamente o que a gente tem que fazer no outono, por exemplo. Como nós estávamos falando aqui no nosso outono. Então, a gente vai entrar no momento agora no outono, que é o momento da gente começar a deixar as folhas caírem. Entende? Só para ter uma ideia. Então, tipo, viver a roda medicinal é a gente conseguir viver as estações do ano exatamente e utilizar dessas energias que a Mãe Natureza dá, que está passando, justamente para a gente poder trabalhar o nosso ano, né? Trabalhar as nossas questões, planejar, fazer tudo que for preciso, né? Então, eu fui fazer um curso a respeito disso, né? Da roda medicinal. A roda medicinal existem mais de 600 rodas diferentes nas tradições xamânicas, cada qual tem uma especificidade e não existe uma certa ou errada. Existe aquela que se adequa às questões daquela geografia, daquele povo, daquele conhecimento. Enfim. Aí então fui fazer o curso lá. Aí um menino que eu conheci lá, menino novo até, tinha 17 anos, Ogan até, e aí ele tava bebendo chá assim há pouco tempo. Daí ele comentou, né, pro cara que tava dando a palestra pra nós, né? Ele comentou, esse dia eu passei uma peia e tal, não sei o quê. Aí ele, esse rapaz com quem eu aprendi, esse senhor, o que eu tenho de idade de vida, ele tem de estudo de xamanismo. Ele estuda desde os anos 1990. Começou a beber o chá em 91, 92. Então, o que eu tenho de idade, ele já trilha esse caminho espiritual. Nasceu em família espiritualista, sabe? Uma família de Umbanda. O cara tem assim, uma bagagem já, né? E aí falou, aí o que você sentiu? Falei, eu senti, assim, fiquei meio desnorteado, meio inquieto, assim, uma sensação meio estranha. Aí ele virou e falou assim, eu tenho duas coisas pra te falar. Uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que você não teve peia. E a coisa ruim é que você não teve peia. Aquilo é interessante. Sabe? Porque na experiência dele, né, ele traz que a peia é um processo que você adentra, assim, em curas, em níveis, assim, de processos familiares, inclusive, da sua própria existência, às vezes até de outras coisas que você não faz nem ideia que você já passou em outras vidas. E processos de rompimento dentro da sua família, dentro do seu clã, da sua ancestralidade, e vem tudo pra você. Numa coisa que você não sabe, você não tem o que fazer, você não sabe, parece que você vai enlouquecer, assim, porque é um negócio tão forte e começa a vir e a pessoa já não, olho fechado, olho aberto, ela tá vivendo um processo extremamente forte, extremamente íntimo, que tem a ver com a ancestralidade dela. É um processo muito profundo, de rompimento de raízes que a gente não faz nem ideia de onde estejam, sabe assim? Então ele trouxe esse ensinamento, porque assim, o fato de você vomitar muito e tal, isso é uma purga. Então, vômito pode dar muito vômito. Tem gente que vomita muito, sempre, né? E não necessariamente está na P. Por exemplo, eu quase não vomito. Eu nunca vomitei, eu vomitei na última agora. E vomitei depois que acabou o ritual. Vomitei no caminho de casa. Mas nas 3 consagrações, nunca vomitei, nunca passei mal. Eu até, por exemplo, eu me abri para a medicina do rapé, por exemplo, eu tinha feito limpeza de vômito em, sei lá, em 10 anos consagrando medicina, umas 6 vezes. E eu bebia bem, viu? Regularmente, assim, cada 15 dias, às vezes cada uma semana, dependendo, uma vez por mês, mas regularmente cada 15 dias, assim. Mas é um lance do meu organismo. O meu estômago, sim, ele processa mais ali, enfim, né? O meu é assim, abriu a garrafa, aquele... Eu já tô... O meu abriu a garrafa, já tô... E eu sempre fiquei com isso na cabeça. Gente, todo mundo vomita. Por que eu não vomito? Será que a medicina tá trabalhando em mim mesmo? Será que eu sou a folhinha da Jacrona? Gente, que é isso? Porque todo mundo tá vomitando. Um daqui vomita, o outro lá vomita e eu plena lá. Sem vomitar.
Fica Não, tranquilo. eu pensando, será que tá normal? Aí, pois bem, né? Agora nessa última eu vomitei na hora que eu entrei no Uber, até a hora que eu cheguei dentro da minha casa no banheiro, eu fiquei vomitando. No Vomitei Uber, hein? no Uber, na moto, na calçada, em tudo, meu filho. Eu vim vomitando, lavando tudo, você não tem noção. Acho que o que eu não vomitei as duas primeiras, eu vomitei na terceira. Nossa, gente, foi, olha... Não, fica sossegado, porque é pouco tempo que você tá tomando. E também tem gente que fala assim, o bom trabalho é feito só quando você vomita. Não necessariamente, isso aí depende. Às vezes Porque as você duas últimas precisa vezes eu tive um bom trabalho. e às vezes não. Isso aí relativo, depende. É muito né? individual, É né? muito individual, Sim, exatamente. exato. Cada trabalho é de uma forma, É de né? uma A gente forma. acessa coisas diferentes. Eu falo que cada trabalho a gente abre uma portinha diferente. É. Né? Sim. Inclusive tem trabalho que você bebe e a força não chega. Sim. E não adianta você tomar um monte que não vai Não. chegar. Mas, ó, entrando nisso que você falou, que ele tava te explicando que era a peia, que é essa intensidade de questões familiares, de rompimento, foi exatamente isso que eu passei no primeiro trabalho. Porque eu acessei tanta coisa familiar, de coisa que aconteceu em vidas passadas, e foi me mostrado, e eu precisei trabalhar isso ali naquele momento, sabe? Por isso que eu não tava aceitando o que tava sendo mostrado, porque foram coisas, assim, familiares mesmo, sabe? Relacionadas à minha filha, à minha mãe, coisas, assim, muito forte. Então, assim, eu entrei realmente nesse processo, e foi difícil de sair. Falar pra você, eu só consegui sair quando ela falou isso pra mim. A cura não tá fora, ela tá dentro, e eu realmente deixei a medicina trabalhar. Aí eu consegui entrar num estado ali onde eu me permiti realmente ser curada. Mas olha, foi literalmente uma guerra. Era como se eu estivesse guerreando ali com a medicina. Foi surreal. Mas foi libertador também. É igual nadar Não no tenho rio. o que falar. É igual nadar no rio. Deixa. Tem hora que Deixa. é tão te dolorido, né? Já passei por processos bem doloridos também, que a gente parece que meio que tenta controlar, né? A gente tenta ter esse controle de tudo, né? E aí a gente percebe que ali a gente não controla nada. E aí, A aí o gente bicho pega. realmente não Porque controla. a gente né? não controla, né? E aí quando começa a vir, aí você... Mas eu não quero enxergar isso. Não importa, você fecha o olho, você enxerga, você abre o olho, você vai enxergar. A medicina, ela é muito sábia, então ela vai te mostrar como tem que ser, né? E realmente, às vezes a gente acha que não tá preparado, mas se a gente chegou até lá, é porque a gente tá. Exatamente. Ó, olha que linda essa mensagem. Rejane Gaspar. Consagrar com esses dois lindos é imensuravelmente transformador. Beijo, Rê! Tá fazendo propaganda, eu já tô ansiosa. Não faz não, gente. Então, Oh, gente, meu chega Deus. logo dia 21. É. E pode convidar o pessoal? Pode. Oi? Sexta que vem você vem aqui fazendo propaganda. Pessoal, Meu dia Deus. 21 vai ter um ritual que eles vão fazer. Eu e a Ká estamos super ansiosos aí pra ir, pra conhecer o trabalho Sérgio deles. também vai. Então fica o convite O Hélio pra também vocês. vai. Já consagrou, Hélio? Bora lá tomar um chá com a gente. Sou bem Ele Ó, é ó, ó, um copinho O de Hélio, café. já, só Jesus. só um copinho de café. Ó, Nina, perfeito. Quanta informação importante vocês passou. Gratidão. Rayana Santos. Tem algum momento certo para consagrar? E tem uma irmã que consagrou e sempre me chama, mas eu fico apreensiva de ir. Não sei explicar. A Rai é a irmã da Rafa. Ah, sim. Ah, tá. A gente Nós conheceu ela. conhecemos. Ela. É a irmã da Rafa. E realmente, ela tem muito receio de ir, porque eu já chamei, a Rafa chama sempre, e não adianta. Ela fica nessa apreensão de ir. E antes de vocês falarem, responder ela, Uhum. mais a última mensagem. Lugar de escuta. Ah, Fausto, querido. Beijo grande. Arroa, querido. Parabéns pelo bate-papo de um assunto tão importante. Grande abraço. Ele mandou grande abraço, Ana e Leandro. Que lindo. Arroz. Arroa, querido. Então, a pergunta da Rai. Tem algum momento certo para consagrar? Ela fica meio apreensiva, meio insegura, né? Assim, qual o conselho, a sugestão que vocês poderiam passar para ela nesse momento? O momento certo é o momento que você sente o chamado. É um chamado da floresta, sabe? O chamado é da floresta, por se tratar de medicina, né, medicina da floresta, mas o chamado espiritual é um chamado que a gente tem que sentir dentro de nós mesmos, sabe? Então, quando você vai saber o momento de beber o chá, vai vir de dentro, entendeu? Vai vir de dentro de você.
Às vezes ainda vai dar aquele medo e tal, mas você vai saber, não, eu vou, mesmo que eu esteja apreensiva, mas eu vou. Então isso vai ser um chamado dentro de você. Espiritualidade, ela não obriga ninguém a nada. E você também não se deve ir obrigada a seguir a espiritualidade. Uma coisa tem que partir de dentro de você, porque já tá aí dentro, sabe? Então o momento certo é o momento que você sente. Você realmente sente dentro de você que você deve ir. Daí de você ficar apreensivo e tal... Ó, a melhor coisa que eu falo... Hoje em dia eu praticamente não convido ninguém. Assim, pessoalmente, tal. Agora sim, porque né, tava com o Instituto, tem que convidar. Mas assim, até então eu tinha parado de chamar. Depois, com uns 2, 3 anos que eu tava bebendo chá, eu já não chamava mais ninguém. Por quê? Porque aí às vezes eu ia lá, contava minha experiência, né, entusiasmado e tal, que pra mim era de um jeito, às vezes a pessoa ia e passava aperto. Ela ia, não acontecia nada. Ela ia, tinha uma experiência melhor que a minha, né? Então o que eu tô te falando? Tô te falando isso por quê? Porque às vezes não é bom você ouvir ninguém. Tipo, nem eu, Rai. Não me ouve. Tipo, você não ouvir tanto das pessoas convidadas, mas eu digo assim, de ouvir das experiências delas. Porque às vezes você cria expectativa de acordo com a experiência da pessoa. Entendeu? Então, por exemplo, eu fui lá e não pesquisei nada sobre a ayahuasca. Nada. Falar que não, nós entramos lá e falar, não, acho que chama, o Daime aí chama ayahuasca, aquele amigo lá que eu tava contando a história aí. Aí nós pesquisamos lá, aí acabamos vendo um vídeo assim de espiritualidade, né? Mas assim, ler as coisas, eu não fiz isso. Eu peguei e fui ter a minha experiência, cru. Porque às vezes você tem que entrar na mata sem saber pra onde você tá indo, sabe? Não faça isso de verdade. Tá? É uma metáfora, né? Então, assim, Então, às vezes é importante você ir e não pesquise nada. Só vai e tem a tua experiência. Com a tua experiência, você vai saber se aquilo faz sentido você continuar indo ou não. Isso aí. Né? Muito bom. Complementando isso, né? Tem até um grande amigo meu de adolescência, ele vai consagrar também o chá, ele mora em Uberlândia. A semana que vem também pela primeira vez, e aí ele me mandou uma mensagem, até falou assim, Ana, pensei muito em você, vou consagrar tal, e queria saber o que você tem para me falar, né? E até trazendo aqui, a pessoa quando ela vai consagrar, a pessoa tem que ter, a primeira coisa de tudo, é propósito. Por quê? Na hora que a força chegar, na hora que a situação difícil chegar, a primeira coisa que você vai perguntar pra você, o que eu tô fazendo aqui? Não adianta, essa pergunta ela vai vir, vai parar. Universal essa pergunta. Exatamente. Aí se você foi só porque a tua irmã falou, fulano falou, você vai sentir ódio da pessoa. Você vai querer levantar no meio da cerimônia e bater no fulano. Por quê? Porque você foi porque a pessoa falou que era legal e você estava lá esperando algo legal e de repente possa ser que o quê? Você passar por um processo de limpeza não é legal. A forma que você vai sentir a força chegar, porque tem hora que a força chega, que nem quando eu bebi o chá pela primeira vez, né? Eu lembro até hoje, eu virei o copinho, fiz, ai meu Deus, pronto, bebi, e agora? Pronto, foi. Né? Foi tipo aquela montanha-russa, eu falei, bebi e fui. Sim. E quando a força começou a chegar para mim, eu era uma pessoa católica, apostólica, romana, praticante, que eu tocava na igreja ali com o padre e tudo. Então, qualquer coisa que era diferente pra mim de anjo, Nossa Senhora e Jesus, é o quê? O capeta? Né? Era isso pra mim, o que eu tinha. Eu fui ver ayahuasca com 30 anos, era essa tudo o que eu havia criado. Era essa a minha realidade mesmo, né? E quando a força realmente chegou pra mim, naquele momento onde eu tava sentada ali, ela chegou com o meu coração batendo, escancaradamente, super forte, muito eu escutava no meu ouvido, aquilo. E uma pressão como se eu estivesse sendo abduzida, vamos dizer assim, nunca fui abduzida, mas é a forma que eu imagino, né? De cima para baixo. Então foi tudo aquilo ao mesmo tempo, meu peito escancarando, meu coração batendo na cabeça e aquela energia de cima para baixo muito forte. Mas até então eu não estava preocupada com as partes físicas, porque eu sabia que iria ser algo totalmente diferente do que eu nunca havia imaginado, né? E nessa hora, a primeira visão que apareceu na minha frente, foi Shiva. Azul, aquela entidade, eu olhei aquilo, você imagina uma pessoa que, qualquer coisa diferente de Jesus, Nossa Senhora e anjo, o restante é o capeta. Isso foi a primeira coisa que a ayahuasca chegou e falou, toma. Só que naquilo meu cérebro deu uma bugada tão grande
Por quê? Eu tinha uma concepção do que eu iria sentir se eu estivesse vendo o capeta na minha frente. Só que na hora que eu vi aquela entidade na minha frente, eu não tive medo nenhum. Eu tive uma energia de centramento de tudo, e aquilo eu lembro da minha admiração que eu olhei e falei, puta, cara, você existe, né? Aí eu, falei, puta, aí já sumiu, né? Eu falei, nossa, aquele, eu abri o olho, aquele, né? Já olhei, minha sogra tava comigo pela primeira vez, eu olhei pra minha sogra plena, sentadinha na cadeira. Ficou ali 4 horas sentada, não levantou nem pra ir no banheiro. Eu? Enfim. E então, assim, depois disso, aí eu fui entrando por um grande processo de limpeza dentro da minha primeira experiência. E aí, quando foi vir a limpeza pra mim, eu fui vendo assim, eu fui sentindo, né, a limpeza chegando, toda a limpeza de vômito, porque a gente faz a limpeza de várias formas, né? E eu fui sentindo que a limpeza ia chegando, e nessa hora eu tava sobrevoando, assim, um templo chinês, assim, fantástico, a visão maravilhosa, assim, eu tendo aquela visão. E nisso, quais são os arquétipos da China? Dragão. O que é o capeta na Bíblia? Dragão. Ó, capeta de novo. Aí nessa hora foi difícil. Por quê? Porque eu vi aquele dragão vermelho chinês com os olhos flamejantes vindo na minha frente, minha direção, e ele entrava dentro de mim e saía. E quando ele saía, eu vomitava. Olha. Pra mim, o que era? Ele estava me fazendo mal. Né? Então, a ayahuasca veio naquele momento para mim para desconstruir tudo o que eu sabia de religião há 30 anos. Então, a pessoa, ela tem que estar preparada para entender que o quê? Tudo aquilo que você acredita na sua vida, que é real, que é verdade, que é a sua fé, possa ser que ela venha te escancarar de uma forma e te desconstruir. Mas é lógico, isso não é com todo mundo, Sim. né, que acontece. Então, o que eu falei para minha amiga, assim, ó, a dica que eu dou para quem vai consagrar pela primeira vez, para todas as pessoas, é o quê? Esteja preparado, porque eu falei assim, as sensações físicas do corpo, eu simplesmente estava preparado por quê? Porque eu sempre gostei de extraterrestre, né? Então, sempre quando a força chega, independente do que for, eu me entrego como se eu estivesse na nave, e eles, ó, faz a cirurgia aí, né? E deixa, e arranca, vira, às vezes você vê sua perna na tua cabeça, várias coisas te abre, te fecha, e te costura de novo, né? E tá tudo bem. Então, as sensações físicas para mim nunca foram um problema, né? Tem pessoas que para mim nunca foi. O que mais foi conflitante mesmo é o quê? Esse choque de construção de tudo aquilo que eu acreditava que era real, e a ayahuasca, às vezes, ela vem e te traz, ó, não é aquilo que você tá vendo. Não é bem assim, né? Vamos ver outro lado. É. Né? Cara, que interessante sua experiência também, hein? É. Muito interessante. Gente, deixa eu falar um pouquinho aqui, rapidinho, pra gente poder encerrar. Eu queria que vocês fizessem, né, falassem um pouquinho como que é o ritual de vocês, como que é a ritualística de vocês. Já deixem aí também já o convite pra todo mundo ir, já deixa a gente mais ansiosa. Faz aí o merchan de vocês E agora. antes de vocês falarem, só para complementar aqui, Regiane, confiança no chá transforma para uma vida plena com desafios e alegrias. Vai com medo mesmo. Arrou! Às vezes é isso, sabe? Esse negócio de vai com medo, antes de falar isso aí. Todo mundo, pelo menos que eu já conversei, assim, chega um momento que, nessa caminhada asqueira, que fala assim, cara, isso aí não é pra mim. Não é porque passou mal e tal, não, chega uma fala, cara, isso aí não é pra mim, não vou parar de beber esse chá e tal. Eu já tive algumas vezes essas dúvidas, principalmente nos, sei lá, nos 3, 4 primeiros anos, sabe? Aí o que eu fazia? Na dúvida, eu ia lá e bebia o chá. Sabe? Vamos ver, né? Às vezes vai confirmar, Vai às com vezes medo. não. E aí foi me firmando no caminho. Então, às vezes, se você sentiu, né? É aquilo lá que eu falei, você sentiu, não é porque você sentiu que você vai estar, assim, corajosa, vamos dizer. Às vezes ainda você vai estar com medo, né? Então, às vezes você vai com medo mesmo. É sobre. Ô, gente,
Você vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente vai ter que marcar outras vezes, porque tem muita coisa pra gente Tem muita conversar. coisa, Gente, falamos nem de Nossa. rapé, de Sim. cachimbo, Não, de gente. Agora Então- o próximo a gente põe um outro tema. A gente põe um rapé, depois a gente põe cachimbo, né, Ná? Sim. Pra trazer eles mais vezes, pra Sim. poder falar um pouquinho sobre as medicinas aí de forma Maravilha. geral. É uma gratidão, uma Vai ser. alegria imensa. Com certeza. Oi, acabou que nós focamos bastante em espiritualidade, assim, né? Então, Sim. Nem falei do meu estudo de doutorado, analisei ayahuasca e meditação no contexto ritualístico. Tem coisa boa aí pra falar também. E a Tem gente muita vai coisa. ainda trazer uma outra vez pra continuar falando da ayahuasca, porque tem muita coisa ainda pra ser Tem. abordada, Tem, né? nossa, tem muita Tem. coisa. Sim. tem mesmo. Então, Já precisamos organizar aqui, já pra deixar marcado. Então, a nossa cerimônia vai ocorrer a próxima, né, dia 21, agora sexta-feira. Vai ser o tema equinócio de outono, tá? Porque o equinócio de outono ele ocorrerá no dia 20, quinta-feira, às 6... Acho que 6h50 da manhã ou da noite, eu não me lembro. Então, nós vamos adentrar, fazer uma cerimônia para adentrar esse portal, de deixar, então, o verão, que é a fase do crescimento, para a gente começar a rodar a roda de novo, que nós vamos começar a entrar na fase da morte, que é a fase de deixar as coisas que a gente não quer irem embora. Então, essa é a energia. E aí, a nossa cerimônia, a Ana é radiestesista, ela é terapeuta, né, radiestesista. Então, as nossas cerimônias, elas contam com uma proteção energética da radiestesia, tá? Também a gente prepara todo o ambiente, defumações específicas, né, os rezos, como, né, a gente acredita que é o certo. E também, antes da gente ter a consagrar a medicina, eu sou um instrutor de breathwork, tá? Eu dou mentoria de breathwork, que é uma ciência da respiração, são protocolos respiratórios para diminuição de crise de pânico, ataque de ansiedade, até depressão consegue trabalhar, problema de apneia do sono, enfim. Depois a gente pode falar sobre isso no Sim. próximo podcast. Mas, então, antes da gente beber o chá, a gente pratica algumas respirações que é para preparar o nosso sistema nervoso central, né? Principalmente sair do sistema nervoso autônomo, que é o sistema de luta e fuga, simpático, perdão, e começar a vir para o sistema nervoso parasimpático, é um sistema nervoso mais relaxado, porque a forma como você está emocionalmente e a sua mente está influencia na cerimônia. Então, você estar tranquilo antes de beber o chá é importante. Então, a gente também faz essa preparação de respiração para a gente poder consagrar a medicina. E durante a cerimônia, né, nós dois somos músicos, nós todos nos conhecemos na faculdade de música, nós trabalhamos com a música ao vivo, né, e a gente faz a terapia do som também, né, então todo esse processo a gente traz o nosso conhecimento musical e também toda a parte da limpeza mesmo terapêutica, energética, ali do que muitas coisas às vezes até acontece na hora mesmo, além da gente ter programado, muita coisa vai chegando ali, conduzindo no momento. Já tô ansiosa. Bem diferente, né? Bem diferente. Gostei. Também. Para nós o que eu mais gosto na vida é beber chá, sabe? E hoje na hora que eu tava arrumando pra vir, falou assim, eu acho que a segunda coisa que eu mais gosto agora é em podcast. Né? Já vamos agendar ele também uma vez por mês, igual o Martel. Pronto, pra deixar aqui Não, vou me já acostumar a agendado. fazer isso aqui, pô. Nossa, tem muita coisa mesmo pra gente falar, que nem eu vi vocês do Sagrado Feminino, né? Tem outra canalização, né, que eu fiz agora, porque também há muito tempo eu fui facilitadora do Sagrado Feminino e eu sempre me perguntava, e o masculino, o que é? E aí eu agora tô vendo e fui pesquisando e vi que nós temos, todo mundo tem que harmonizar o feminino e o masculino. Quando você faz apenas a harmonização do Sagrado Feminino, você só tá harmonizando 50% da sua energia. Né? E quando os homens fazem só a do Sagrado Masculino, é 50% da energia. Então tem que ser 100%, todo mundo, nós temos, né? Tudo isso também. Então, quando eu vi que eu ia falar com vocês e vocês trabalham com isso, eu falei, nossa, tem tanta coisa que dá pra gente falar. Na verdade, quem trabalha com o sagrado é a Ana. Tem muita coisa. E a gente vai marcar mais vezes, porque, olha, tem assunto. Tem muito assunto, Tem, gente. vocês são fantásticos. Uma delícia falar com vocês. Vocês cativam que demais. bom. Nossa. Foi muito bom mesmo, gente. Gostoso.
Foi enriquecedor esse podcast. Foi. E olha que não foi nem a metade do que a gente tinha programado pra conversar, gente. De verdade, tá? Porque a gente não conseguiu nem fazer metade das Não. perguntas que a gente tinha pra fazer. Mas, assim, eu tenho certeza que foi, assim, esclarecedor e expandiu muito já. Só esse comecinho aqui. Só esse gostinho que eles deu pra vocês, né? E vamos já deixar marcado pro próximo. Sim. E a gente já avisa vocês. Vai deixar. Ai, gente, a gente tem que encerrar. Não, pode continuar. Nós vamos ter que encerrar, gente, porque hoje tem aí um evento, né? E nós precisamos encerrar hoje aí um pouquinho mais cedo, por conta desse evento. Gente, eu queria agradecer imensamente. Gratidão por vocês ter trazido esse assunto tão rico, não, assim, tão transformador. Eu tô com a mente assim, ó, super bombando. Porque realmente me trouxe muito aprendizado. E para todos também que estão assistindo, Sim. que possa, né, receber esse chamado no coração, né, de estar buscando mais, de estar conhecendo, igual você falou, né, também, de estar se autoconhecendo, na verdade, né. É uma busca interna. E eu tô ansiosa pro trabalho, eu vou dia 21. Nós Ah, iremos. gratidão. Vai o trio, eu, você e o Sérgio. Metade da mídia E olha se minha produções mãe vai no não for ritual. também. Então, gratidão, sobre. gratidão imensa. Pronto. Gente, gratidão pelo convite. Gratidão. Fiquei muito feliz realmente que vocês vieram. Estou muito feliz que vocês vão vir outras vezes. E nós estamos com projetos aí enriquecedores também, gente. Ó, guardem novidades, tá? E, gente, muito obrigada. Foi um prazer receber vocês aqui. E espero receber vocês novamente aí, com mais frequência, né, Ana? Gratidão. Gratidão. Por hoje. Gratidão, a gente agradece e estaremos aí sempre que formos convidados. Isso E aí. só a última coisa que eu não posso deixar de agradecer é a USP, né? Nós somos do Laboratório da Psicobiologia, da USP daqui de Ribeirão Preto. Agradecer nossas agências de fomento, a CAPES, né? E ao CNPq, que foram as pessoas quando a gente, no período do nosso doutorado, que as agências de fomento, né, que bancaram a gente, né? Agradecer muito esse movimento que tem do governo, porque a função da universidade, da pesquisa, da ciência é justamente essa. É você dar a devolutiva para a população. Se isso não é feito, não tem o porquê ser ciência. Então, gratidão imensa pelo espaço, por permitirem e confiarem e auxiliarem de uma forma tão importante para a educação desse país. Parabéns pra vocês dois. Parabéns mesmo. Gratidão. Gratidão. Gente, uma boa noite pra vocês. Fiquem com Deus. Boa noite, um ótimo fim de semana. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.